Meus irmãos, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo com o intuito de algumas reflexões que eu tenho feito nessas últimas semanas, de algumas conversas que eu tenho tido com alguns amigos, familiares, e de uma coisa que eu tenho ficado muito incomodado, muito incomodado. E isso diz respeito à questão dos cristãos e os seus envolvimentos ideológicos que temos visto a rodo acontecer desses últimos tempos, e que tem sido uma coisa assim extremamente complexa nesse momento da nossa história. Meus irmãos, entendam isso aqui, assistam esse vídeo, ouçam isso e reflitam de uma forma santa, em santidade, a respeito de tudo isso que eu vou falar aqui. Historicamente, sim, os cristãos estão envolvidos com a política. Isso faz parte, né, da história do cristianismo. Sempre vemos isso e é até bom que isso aconteça. O cristão pode se envolver com a política, sim. Nós não temos que ser apolíticos. O cristão precisa estar ali porque o cristão, ele é um cidadão que deve ser regido pela Bíblia, né? E quando ele é regido pela Bíblia, o cristão ele vai pensar na sociedade, o cristão ele vai pensar no bem comum e, acima de tudo, o cristão ele vai pensar na glória de Deus. Então ele deve fazer política com essas métricas, com esses parâmetros, pensando no bem comum, pensando em fazer uma sociedade mais justa e pensando também na glória de Deus, que é o nosso fim último. Mas o envolvimento do cristão de uma forma ideológica, ele é danoso, meus irmãos. Ele é danoso, ele é muito complexo e ele é pecaminoso. E quando eu digo pecaminoso, eu vou explicar o porquê esse envolvimento ele é pecaminoso. Porque as ideologias hoje em dia, seja ideologia de direita, de esquerda ou qualquer ideologia que for, ela existe para dar sentido à vida do indivíduo. Ela existe para que ele se agarre àquilo e faça daquilo a sua bandeira e viva por aquilo e entregue a sua vida por aquilo e seja regido por aquilo. Isso está em contradição com o que o nosso Senhor Jesus nos ensina, que nós não devemos ter dois senhores. Nós não podemos ter dois senhores. Porque se nós tivermos dois senhores, um deles vai ter a soberania sobre as nossas vidas, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ações. É ele quem vai ditar, é ele quem vai dar sentido à nossa vida. E as ideologias, elas se tornam um ídolo no coração do ser humano. Elas passam a ser aquilo que rege ele. Irmãos, como cristãos, nós não temos que ter ídolos em nossos corações. Davi já nos ensinou isso com a sua oração no Salmo, falando: Senhor, som do meu coração, Deus, som do meu coração, e vê se há nele algo mal. Vê se eu tenho um coração dividido, e caso eu tenha um coração dividido, Senhor, me livra disso, porque eu quero ter um coração inteiriço seu. E nós não entendemos isso e nós continuamos fabricando ídolos em nossos corações. E hoje em dia nós damos nomes a esses ídolos, nós depositamos uma fé messiânica que o político X ou o político Y é quem vai redimir a nação, é quem vai trazer melhoria para todas as esferas, irmãos. Nós não podemos fazer isso, nós estamos criando ídolos em nosso coração. E isso é pecado, isso é pecado. Então nós precisamos fazer igual o salmista e sondar o nosso coração, irmãos.
Nós não podemos olhar para o Lula e ver no Lula uma figura messiânica que vai expurgar o mal que o Bolsonaro causou na nação, que a direita causou na nação, e o Lula é digno, ele é digno dos meus votos, ele é digno do meu apoio. A figura do Lula, a pessoa do Lula, porque eu deposito um afeto, um carinho, ele vai redimir a nação. Não! E do outro lado não é o Bolsonaro também. Nós não podemos olhar para o presidente da República e sermos acríticos aos erros e às falhas que ele tem cometido no seu governo. Enquanto ele preside o nosso país, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dar o palco, o púlpito das nossas igrejas e transformar aquilo num palanque político. E a Bíblia nos ensina a orarmos pelos nossos governantes, e nós temos que fazer isso, mas nós não temos que depositar em nossas orações o sentido de que ele é um ungido de Deus, de que ele vai trazer a justiça, de que ele vai trazer o bem, de que ele vai promover a melhoria da nação, de que ele vai expurgar a esquerda, de que ele vai expurgar o comunismo. Para, gente, para, crente, para com isso. Para, nós não podemos ter ídolos. Quando nós vamos entender isso? Calvino já falava assim, que nosso coração é uma fábrica de ídolos por conta da queda, mas hoje você que é crente, você que é cristão, você tem condições de dizer não ao ídolo, de lutar contra o ídolo do seu coração, de não ser regido por esse ídolo, de não ser regido por essa ideologia, de não ser regido por um político de estimação. Você tem condições disso porque você é redimido, você é nova criatura em Cristo. Jesus é o Senhor da sua vida, foi a Ele que você se rendeu, foi Ele que você declarou que é o soberano da sua vida, é a Ele quem você deve ter o fim último da sua existência e da sua adoração, é a Jesus Cristo, e é nele que você vai depositar todas as suas esperanças, é em Cristo que você vai depositar toda a sua fé, não é no político X e nem no político Y. Os seres humanos, eles são suscetíveis a erros, a falhas, a pecados. E não é nessas pessoas que você vai depositar as suas esperanças, não são nessas pessoas que você vai entregar a condução da sua vida. Não, você não deve ter uma fé cega nesses caras. Você não deve ter uma fé cega nesses caras. Paulo, quando escreveu Romanos 13, ele não estava falando que nós tínhamos que ser pessoas acríticas aos líderes, aos políticos. Nós temos que ser, sim, críticos, irmãos. Nós temos que pensar no que os políticos têm feito, no que eles propõem, e não simplesmente seguir cegamente esses caras tendo uma devoção idolátrica a essas pessoas, a esses indivíduos. Você e eu, nós não temos que ter isso, meus irmãos. Então, crente, reflita. O ídolo, ele vai exigir sempre de você uma adoração. O ídolo vai exigir sempre de você um sacrifício. O ídolo vai exigir sempre de você a sua devoção, entrega total. O ídolo vai ser aquele que vai ditar o ritmo, a condução e o sentido da sua vida. O ídolo, ele vai tomar para si a sua mente e o seu coração. O seu poder de reflexão, o seu poder de afetos, o centro, o núcleo da sua vida, de toda a sua existência, vai ser tomado por aquele ídolo. E esse ídolo é quem vai conduzir o seu pensamento e suas ações. Então, presta atenção, reflita, faça a oração do salmista hoje, para ver se você não está com o coração dividido, se o ídolo político não tomou o seu coração e hoje ele tem o centro da sua vida, que é o lugar que é de Deus apenas. Não entregue o centro da sua vida a qualquer coisa ou a qualquer pessoa.
Lute contra a idolatria, lute contra a idolatria, lute com ter um coração dividido. Que você tenha um coração inteiriço de Deus, que eu tenha um coração inteiriço para Deus, que o centro da nossa vida seja Deus, que nós não sejamos regidos por qualquer político. E eu falo político porque esse é um momento delicado que nós estamos vivendo. Avalie a sua vida, avalie o seu coração em santidade, meus irmãos. Ore a respeito disso, pense a respeito disso. E se você encontrar um coração idólatra aí, clame ao Senhor por perdão, arrependimento e para Ele mudar, porque você não quer servir a dois senhores. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da igreja brasileira. E que o Senhor nos ajude a termos uma fé e uma esperança somente nele, meus irmãos. É hora da gente despertar dessa apatia, dessa cegueira, desse momento acrítico que nós temos vivido, dessa obediência cega a políticos, a ideologias. Que nós possamos acordar e ser chacoalhados pelo Senhor. Essa é a minha oração por nós. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.